Imagine a vastidão verde e pulsante da Amazônia vista do espaço. Um tapete infinito de vida, um santuário planetário. Agora, veja uma linha fina, quase imperceptível, começando a rasgar essa perfeição, como uma agulha envenenada perfurando a pele do mundo. Essa cicatriz de metal e cascalho, visível do espaço, avança implacavelmente, devorando o verde primordial a cada segundo. O progresso, dizem eles. Mas o som que ecoa não é o da prosperidade, e sim o de uma contagem regressiva para o nosso fim. Você sabia que um único quilômetro de ferrovia de alta capacidade, construído em meio à selva densa, pode custar mais de 50 milhões de dólares? Visualize esse dinheiro. Pilhas de notas em maletas trocadas em salas de hotel escuras e luxuosas, longe dos olhos do povo. Pense em arranha-céus de aço e vidro em Pequim. Nesses escritórios, analistas frios e calculistas movem cifras monumentais em telas de computador, convertendo nosso futuro em um ativo no balanço financeiro de uma nação estrangeira, tratando nossa terra como uma mera commodity. 50 milhões de dólares para apenas 1000 metros de trilhos. Veja um close-up nos rostos suados dos trabalhadores, operando máquinas gigantescas sob um sol escaldante, alheios ao verdadeiro propósito da obra. Marionetes em um teatro geopolítico de proporções inimagináveis, cujo roteiro já foi escrito. Agora, multiplique isso por milhares de quilômetros. A imagem se expande para um mapa digital em uma sala de guerra. Linhas vermelhas pulsantes cortam o mapa da América do Sul. Artérias de uma operação de extração massiva, conectando nosso coração a um predador insaciável. O custo se torna astronômico, uma cifra que nações inteiras não conseguem pagar. Um gráfico 3D mostra a dívida crescendo exponencialmente, uma montanha virtual que soterra a nossa independência, transformando o Brasil em um mero vassalo econômico, acorrentado por contratos leoninos e secretos. É uma barreira física, uma muralha de dinheiro e engenharia que deveria proteger nossos tesouros mais isolados. Imagine uma fortaleza dourada, com muros feitos de barras de ouro, protegendo a floresta. Uma proteção que se revela uma ilusão, uma gaiola. Mas e se eu te dissesse que essa barreira está sendo demolida agora, neste exato momento, com um silêncio ensurdecedor? Drones militares sobrevoam a selva, silenciosos e letais, usando tecnologia desconhecida para mapear e facilitar a invasão que acontece em plena luz do dia. O som é de árvores centenárias caindo sem o estrondo de uma serra elétrica, mas com o zumbido sinistro de lasers de desmatamento. Uma tecnologia rápida, eficiente e terrivelmente silenciosa, projetada para não deixar vestígios audíveis da destruição em massa que promove. E se essa demolição não fosse um ato de progresso, mas a primeira fase de uma invasão logística em escala continental? Veja generais em uniformes estrangeiros, ao lado de políticos brasileiros sorridentes, inaugurando um trecho da ferrovia, cortando uma fita vermelha sobre a nossa sepultura. A verdade é que a cifra, o custo absurdo, não é uma barreira para o nosso inimigo. Para eles, o dinheiro não é obstáculo, mas a própria arma. Um tsunami de capital que compra silêncios, corrompe governos e pavimenta o caminho para o saque de recursos. Para ele, é um investimento. Pense em um jogador de xadrez global, sacrificando um peão de bilhões de dólares para capturar a rainha, a nossa soberania. Cada dólar gasto é uma aposta calculada na nossa submissão total e irrestrita ao seu poder. Um investimento para saquear o coração do Brasil. Uma imagem de satélite com visão de raio-x revela o subsolo amazônico. Veias de nióbio, grafeno e terras raras brilham intensamente. Um tesouro pulsante que o mundo cobiça e que está sendo entregue. Nos próximos minutos, vamos abrir o mapa que eles acharam que ninguém jamais veria. Uma mão anônima, usando luvas, desliza um pendrive sobre uma mesa. A câmera foca no dispositivo, um pequeno objeto que contém a prova de uma traição continental. O mapa que detalha a entrega da nossa soberania. Um plano arquitetado nas sombras por um inimigo interno e financiado por uma potência global que não conhece limites. O arquivo é aberto em um monitor, revelando rotas, cifras e nomes codificados. O DNA do crime. Fique comigo, porque o que está em jogo não é apenas um pedaço de terra. A câmera se afasta do mapa para mostrar o rosto de milhões de brasileiros. Crianças, trabalhadores, idosos. Seus futuros pairam na balança, ameaçados por um inimigo que eles nem sabem que existe. É a nossa alma. Uma imagem da bandeira do Brasil, tremulando, começa a se desvanecer lentamente, perdendo suas cores vibrantes, tornando-se transparente, enquanto a sombra de um dragão vermelho cresce por trás dela, projetando sua forma ameaçadora sobre nosso símbolo máximo de identidade. Visualize guindastes gigantes, como predadores metálicos, erguendo vigas de aço contra o céu úmido da floresta. O barulho ensurdecedor de maquinário pesado abafa o som dos pássaros, um requiem para a soberania que morre a cada metro de trilho assentado. Essa obra faraônica, essa artéria de aço cortando o pulmão do mundo, não é um projeto brasileiro. Em uma montagem rápida, vemos projetos nacionais de infraestrutura abandonados, enferrujando, contrastando com a velocidade e eficiência da construção financiada por capital estrangeiro com segundas intenções. É a assinatura de um crime. Um close-up em um contrato. As cláusulas estão em mandarim, e a assinatura no final é a de uma autoridade brasileira. Uma gota de suor escorre na testa do signatário, selando a venda da pátria. Um crime de lesa-pátria orquestrado pelo Foro de São Paulo e seus cúmplices, agindo como meros gerentes de uma operação muito maior. Imagine uma reunião em um salão luxuoso em Havana ou Caracas. Figuras conhecidas brindam com champanhe, celebrando a submissão do Brasil. Eles são os capatazes de uma fazenda que já não lhes pertence mais, recebendo ordens diretas por meio de um telefone criptografado. Seus rostos não demonstram ideologia, apenas a ganância e a satisfação de quem serve a um mestre poderoso em troca de poder. O inimigo, o verdadeiro arquiteto, é a China comunista. A imagem muda para a Praça da Paz Celestial, com fileiras de soldados marchando em perfeita sincronia. Uma demonstração de poder e disciplina que agora se volta, de forma silenciosa, para o nosso continente. Eles entenderam algo que muitos patriotas já sabiam. A Amazônia não é um santuário ecológico para eles. É um cofre. A imagem da floresta se transforma em um cofre de banco gigantesco, com a fechadura sendo o Palácio do Planalto, em Brasília. Um cofre abarrotado com nióbio, grafeno, terras raras, ouro, potássio. Os blocos de construção da tecnologia do século XXI. A porta do cofre se abre e uma luz ofuscante revela montanhas desses minerais, brilhando como o tesouro de um dragão. E o Foro de SP, em sua busca desesperada por poder e relevância, se tornou o facilitador, o corretor que oferece a chave do cofre em troca de apoio político e financeiro para perpetuar sua agenda de miséria. Uma mão entrega uma chave dourada para um oficial do Partido Comunista Chinês. O plano é diabólico em sua simplicidade. Enquanto a mídia global, financiada pelos mesmos interesses, distrai o mundo com narrativas sobre desmatamento e carbono, a China, com o aval de seus fantoches locais, está silenciosamente construindo as veias logísticas para a maior sangria de recursos da história moderna. Veja uma tela dividida. De um lado, ativistas europeus protestando pelo clima.
Do outro, um superporto chinês sendo construído na América do Sul, com navios gigantes atracando para carregar nossos minérios estratégicos, que alimentarão a máquina de guerra e tecnologia de Pequim. Eles não precisam de tanques quando têm tratores. Uma fileira de tratores e escavadeiras avança sobre a mata, com a bandeira da China discretamente pintada na lateral, uma força de ocupação disfarçada de equipe de construção civil, conquistando o território sem disparar um único tiro. Não precisam de soldados quando têm engenheiros. Engenheiros chineses, em capacetes e uniformes, comandam o projeto com pranchetas digitais, indiferentes à destruição ao redor. São a vanguarda de uma nova forma de colonialismo, mais sutil, porém mais eficaz e completa. É uma conquista por outros meios. Uma guerra sem tiros, mas cuja derrota significaria o fim do Brasil como o conhecemos. A bandeira brasileira, hasteada em um canteiro de obras, é lentamente substituída pela bandeira vermelha da China. Uma troca silenciosa de soberania. A soberania da nossa nação está sendo leiloada, e o mapa vazado desta operação é a prova irrefutável de que a ameaça não está mais batendo a porta. A câmera foca em uma porta com o brasão da República. A fechadura se abre por dentro. Ela já está dentro de casa. A porta se abre para revelar sentados na nossa sala de estar os verdadeiros donos do poder, planejando nosso futuro em uma língua que não compreendemos. O inimigo não é um invasor. Ele foi convidado a entrar. A engenharia por trás deste plano é a mais pura matemática do mal. O documento vazado, que nossos analistas chamam de dossiê Dragão Verde, revela não apenas uma, mas 3 mega-rotas logísticas, artérias projetadas para contornar a fiscalização brasileira e conectar o coração da extração mineral amazônica diretamente aos portos do Pacífico controlados por Pequim. A primeira, batizada de Corredor do Nióbio, parte de áreas remotas de Roraima, atravessa a fronteira com a Guiana, um país cada vez mais sob influência chinesa, e deságua em um novo superporto sendo construído com empréstimos de Pequim. Custo estimado, $80 bilhões, disfarçados de ajuda ao desenvolvimento. A segunda rota, o Eixo do Potássio, corta o estado do Amazonas em direção ao Peru, onde a empresa chinesa COSCO Shipping já opera o porto de Xangai, um monstro logístico projetado para ser o principal hub da China na América do Sul. A estratégia aqui é usar rios navegáveis em conjunto com trechos de ferrovias de baixo custo, reduzindo o tempo de transporte de minerais estratégicos em até 20 dias, uma eternidade no xadrez da geopolítica de recursos. A terceira e mais audaciosa rota, a Serpente de Aço, prevê uma ferrovia bioceânica partindo do Acre, cruzando a Bolívia, outro aliado do Foro, e terminando no Chile. O mapa detalha a localização de estações de processamento ao longo do caminho, que na prática são enclaves chineses em solo sul-americano, operando sob suas próprias regras, com sua própria mão de obra. Estamos falando de um investimento total que ultrapassa $250 bilhões em 10 anos. Esse dinheiro não vem de bancos comerciais. Ele vem do Exército de Libertação Popular da China, o braço armado do Partido Comunista. É um orçamento de guerra mascarado de infraestrutura. O mapa revela mais do que apenas rotas. Ele revela a intenção de criar zonas de exclusão econômica, fatias do nosso território que, na prática, não responderiam mais a Brasília, e sim a Pequim. A escala é continental. A intenção é predatória. A execução é silenciosa e implacável. Esta é a anatomia da traição, desenhada em um mapa que nunca deveria ter vindo à luz. Mas eles cometeram um erro. Eles subestimaram a vigilância e o alcance dos verdadeiros guardiões do hemisfério. Eles acharam que a mudança de governo nos Estados Unidos significaria o fim da doutrina de poder e soberania que marcou a era Trump. Engano fatal. O legado de Donald Trump não foi apenas político, foi estrutural. Ele iniciou a reativação da 4ª Frota da Marinha dos EUA, responsável pelo Atlântico Sul, e mais importante, deu luz verde à criação da Força Espacial. Muitos riram. A mídia zombou. Mas os generais sabiam. A guerra do futuro seria vencida a partir do espaço. E é de lá que vem a contraofensiva. A Força Espacial, usando uma nova constelação de satélites de imageamento geossíncrono, equipados com sensores hiperespectrais, capazes de detectar a composição do solo e anomalias de construção com uma precisão de centímetros, iniciou a Operação Sentinela Verde. Essa operação, compartilhada em tempo real com o núcleo de inteligência das Forças Armadas Brasileiras leal à nação, começou a mapear cada movimento de terra, cada desvio de rio, cada clareira suspeita na vastidão amazônica. Eles não estavam procurando por madeireiros ilegais. Estavam procurando pelas assinaturas de infraestrutura pesada, os padrões de construção que só uma superpotência pode executar. E eles encontraram. Eles cruzaram os dados de satélite com inteligência humana, com informações de patriotas em postos-chave, e a imagem se tornou clara. A jogada de mestre do Pentágono, um eco direto da estratégia de Trump, foi tratar a América do Sul não como um quintal, mas como a linha de frente da nova Guerra Fria contra a China. Enquanto a China movia seus peões logísticos em terra, a águia americana observava do céu, registrando cada movimento, cada contrato, cada navio. A contraofensiva não é com tanques, é com dados, é a exposição. É o vazamento controlado do dossiê Dragão Verde, uma arma de informação que detona o plano secreto em praça pública, forçando os traidores a recuar para as sombras. A armadilha foi armada e eles caminharam direto para ela. O resultado imediato foi o pânico. O pânico em Pequim foi palpável. O Partido Comunista Chinês opera nas sombras, usando sua força econômica como uma arma silenciosa. A exposição pública de um plano tão predatório e neocolonialista é um desastre de relações públicas. De repente, os bilhões de dólares investidos não pareciam mais um lance genial, mas um passivo tóxico. Diplomatas chineses em Brasília, Lima e Georgetown entraram em modo de controle de danos, negando veementemente qualquer plano, chamando o mapa vazado de ficção. Mas era tarde demais. O dano à sua reputação de parceiro pacífico foi devastador. No Foro de São Paulo, a humilhação foi ainda maior. Eles foram expostos não como revolucionários, mas como meros peões, vendedores de pátria a serviço de uma potência estrangeira. A narrativa de soberania nacional, que eles tanto pregam, se desfez em pó. A base militante, já desconfiada, começou a questionar a quem seus líderes realmente serviam. O desespero se instalou. Tentaram culpar a extrema-direita, a CIA, mas as provas eram detalhadas demais. As rotas, os nomes das empresas de fachada, os números dos contratos. Era um dossiê completo. A contraofensiva americana e brasileira foi além da exposição. A 4ª Frota aumentou suas patrulhas no Atlântico Sul, inspecionando navios de carga chineses com uma frequência que beirava o assédio estratégico, asfixiando a logística inicial. O Departamento do Tesouro do Zipaflosile preparou sanções contra as subsidiárias das empresas de construção chinesas envolvidas, congelando seus ativos no sistema financeiro global. O plano da China, que dependia de velocidade e sigilo, foi paralisado. Cada dia de atraso custava milhões. Cada revelação na imprensa minava o apoio político. A serpente de aço estava sendo decapitada antes mesmo de ser totalmente construída. O gigante chinês, que se move com a certeza de seu poder, tropeçou.
E na geopolítica, um tropeço pode ser fatal. A humilhação de ter seu plano mestre, sua grande aposta na América do Sul, desmantelado e ridicularizado globalmente, é uma ferida que o orgulhoso dragão chinês não esquecerá tão cedo. O que você acaba de testemunhar é um vislumbre da guerra invisível que define o nosso tempo. Não é uma guerra travada com mísseis, mas com mapas, dados de satélite e coragem. O plano para fatiar a Amazônia e entregar seus recursos ao Partido Comunista Chinês não era uma teoria da conspiração. Era um projeto em andamento, uma operação logística de centenas de bilhões de dólares, facilitada por aqueles que deveriam proteger nossas fronteiras. Mas a força de uma nação não reside apenas em seus exércitos, mas na vigilância de seus patriotas. A contraofensiva, uma aliança estratégica entre a inteligência militar brasileira e o poder tecnológico americano, um legado da visão de mundo que combate a tirania global, expôs o inimigo. Eles mostraram que para cada plano traçado nas sombras, há um sentinela observando da luz. A batalha pela Amazônia está longe de terminar, mas hoje, uma vitória crucial foi conquistada. O inimigo está em pânico, humilhado e em retirada. Agora, a guerra se move para outro campo de batalha, o da informação. É aqui que você entra. Compartilhe este vídeo. Envie para cada patriota que você conhece. Transforme esta análise em um grito de alerta. Precisamos vencer a guerra da informação para garantir que nenhum mapa secreto jamais se torne nossa realidade. Alerte mais patriotas. Lute conosco.